necessário e que eu acredito que talvez deva ser a maior busca que a igreja deva ter nos nossos dias. Eu quero falar sobre avivamento. Quando a gente fala sobre avivamento, geralmente nós pensamos em extremismos. Quando a gente fala sobre avivamento, você já pensa que vai ter alguém rodopiando, você já pensa que vai ter uma gritaria, mas a história pós-bíblica nos mostra que os avivamentos que aconteceram ao longo da história, eles foram marcados por uma mesma questão. Nenhum deles foi feito por força humana. Nenhum deles teve um empurrãozinho humano. Não teve. É uma clareza, o avivamento é uma clareza de que, assim, eu não consigo produzir isso. É uma clareza de que a igreja entra de entender, nós não conseguimos produzir isso. Mas a Bíblia manda a gente se preparar para receber esse avivamento, né? É como se a gente pensasse, eu não posso colocar água dentro da piscina, mas eu posso fazer o buraco. Eu não posso fazer uma planta crescer, mas eu posso plantar semente. E Deus manda chuva e faz aquela semente crescer. Porque eu creio, irmãos, num avivamento sobre o Rio de Janeiro. E eu creio que Deus vai mandar um avivamento sobre essa cidade. E a partir do Rio de Janeiro vai acontecer uma transformação em todo o mundo, gente. Eu creio nisso. E por isso eu queria ler com você 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Achou aí? São os livros que a gente não vê muito, né? Não lê muito. 2 Crônicas 34, mas é importante você ler a Bíblia toda. A gente vai ler o capítulo aqui, irmão, inteiro, tá bom? Então, segura aí tua atenção que o texto vai ser um pouquinho longo. Preste atenção aí no que a gente vai ler. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a esquerda e nem para a direita. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele ainda era jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença. E as imagens que estavam no alto acima deles, ele cortou, e os bosques, as imagens esculpidas e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços, e delas fez pó, e os espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificados a elas. Dá uma pausa aqui. Os lugares altos, os bosques, as montanhas, eram os lugares onde eles começaram a colocar esses ídolos, esses poste-ídolos. Eram lugares onde eles levantaram para esses deuses pagãos. Então, quando você for ler 2 Crônicas, Reis, você vai ver que um rei, quando queria acabar com a idolatria do meio de Israel, ele ia lá nesses lugares altos e derrubava isso, tá certo? Pegou? Vamos voltar então. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés, e Efraim e Simeão, chegando até Naftali, com os seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques e reduziu a pó as imagens esculpidas e cortou
todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Safã, o filho de Azalias, e Mazéias, de manhã eu travei também, o governador da cidade, e a Joá, o filho de Jocás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor seu Deus. E quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas que guardavam as portas haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e de todo Judá e Benjamim, e eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes o deram aos que trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa. E deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engastes e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente, e os supervisores deles eram Jate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari e Zacarias, o mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la, e os outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas e foram supervisores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço. E dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros. 14. E quando eles retiraram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então, Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me o livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, e Aicão, o filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, um servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado, pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo que está escrito nesse livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha indicado foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre esse lugar e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que tu ouviste, como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as palavras contra esse lugar,
e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar, e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. 29. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé em seu lugar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel. E fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós nos dirigimos ao Senhor em oração nesse momento, porque nós temos a certeza que do homem nada se pode produzir. O homem até pode produzir emoção, sentimentos, mas não pode produzir o verdadeiro arrependimento. Porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é pelo teu Espírito agora que nós clamamos, fala conosco, Senhor. Nos convence, nos redireciona, nos dá, Senhor, o entendimento do caminho que temos vivido e que precisamos consertar a nossa vida. Precisamos andar em retidão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra e a receber a tua palavra como numa terra fértil, que é o nosso coração, porque nós queremos frutificar, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente leu bastante, né? Vou tentar explicar um pouco para você sobre o que nós lemos. Do capítulo 2 ao capítulo 6 de Jeremias, nós podemos ver um resumo da pregação do profeta Jeremias, que estava nos dias do rei Josias, que foi o texto que nós lemos. E Jeremias, ele tinha uma palavra dura contra aquele povo, dizendo assim: olha, vocês abandonaram a Deus. Vocês abandonaram o que o Senhor tem para vocês. E os primeiros 5 anos do profeta Jeremias estão registrados aqui, irmãos. Ele bate no povo porque ele está dizendo assim: ó, vocês estão buscando satisfazer o seu próprio eu, satisfazer a sua vontade. Vocês querem uma chance, vocês querem o que vai dar certo para vocês. Se tiver uma coisinha que vai dar certo, você vai lá, uma fezinha, você vai lá e você está pegando. Você quer resolver o seu problema, você quer prosperidade. É isso que Jeremias está falando com o povo. E aí, esse povo começou a levantar um monte de altar para os deuses pagãos. E o povo começou a adorar esses outros deuses. Aí você vai falar assim: pastor, mas hoje em dia tem isso? Tem, irmão, claro que tem. Hoje em dia não só os deuses dos poste-ídolos, como nós falamos, mas tem gente que vive uma idolatria na sua vida.
Tem gente que a coisa mais importante da vida dela é o trabalho. Não é Deus, não é família, é nada, é o trabalho. Tem gente que fala assim, rapaz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas, irmão, o supino sabe até o nome dele. Que ele vai 2 vezes ao dia na academia. E aí, Jeremias começa a confrontar aquele povo, dizendo assim, ó, vocês estão seguindo outros deuses, Deus não está sendo mais a prioridade para vocês, vocês perderam o juízo. O profeta começa a advertir aquele povo. E aí, é nesse contexto que entra o rei Josias. O rei Josias assumiu o reinado com quantos anos? 8 anos, gente. 8 aninhos. Mas com 16 anos, o texto diz que ele começou a buscar o Deus de Davi, o Deus de Israel. Ele era o quê, irmão? Um adolescente. Estava falando aqui mais cedo sobre os adolescentes. Olha a idade que ele começou a buscar o Senhor. Ele tinha um reino sobre os ombros dele. Ele com 16 anos, na sua adolescência, sendo um rei, tinha todas as suas vontades feitas, ele decidiu buscar a Deus. Você tem que saber, você que é adolescente aqui, o que você quer buscar para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Esse adolescente assumiu o seu papel, tomou posição, e com 20 anos mais ou menos, ele decidiu restaurar a vida espiritual do seu povo. E aí, ele começou a sair por Israel, e onde ele via um altar levantado a outros deuses, ele mandava arrancar, ele mandava tirar. E aí você foi lendo, né? Uns quebravam, outros derretiam, ele ia tirando tudo, ele ia desfazendo naqueles lugares altos, nos bosques, ele ia tirando todo o altar que era levantado para outro Deus. Ele foi passando um verdadeiro pente fino. Lembra quando você era criança, você tinha piolho? Passava pente fino, lembra disso? Lembra? Você ficava passando pente fino. Eu fui uma criança que eu não tive piolho, tá, gente? Queria contar essa informação aqui para vocês. Você tinha muito? Como é que saiu tudo? Pente fino? Mas tu tomava remédio? Não? Caía? Mas tirou como? Com pente fino? Foi tirando até sair tudo? Álcool? Querosene? Neucid? Meu Deus. Minha mãe ficava passando em mim, mas eu não fui para criança com piolho, não. Minha mãe pegava, era chato demais, né? Tinha o cabelo grandinho assim, mas não tive, não fui criança. Mas você lembra que alguém passou um pente fino em você. A Tati está liberta, gente, hoje em dia. Ele foi passando um pente fino. Um pente fino é o quê? É isso mesmo, passa ali, irmão, para sair o que está escondido. Ele foi passando um pente fino na cidade. Cara, agora eu não estou conseguindo mais me concentrar. Calma. E olha, irmão, olha que ponto chegou. Vamos lá, me ajuda a não rir não, por favor, me ajuda. Olha que ponto o povo chegou, gente. Vou pregar olhando aqui para a câmera. O povo de Deus levantou altar, um poste ídolo para Baal, que era o Deus do sucesso, da prosperidade e da abundância. E para Astarote, deusa da fertilidade, do amor livre
e da sexualidade. Olha onde o povo chegou, irmão. Que ponto o povo de Deus chegou. Levantando um poste ídolo para uma deusa sobre sexualidade. Se a gente der mole, a sexualidade mundana, maluca, deturpada, entra dentro da igreja e não pede licença, não. Eles também adoravam o exército dos céus. Quem era o exército dos céus? Olha isso. Era representado pelo sol, a lua e as estrelas. E diziam que eram manifestações de deuses que direcionavam, influenciavam a terra e a vida dos homens. Ou seja, o povo se tornou um povo supersticioso. Como tem evangélico supersticioso, hein, gente? De vez em quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu preciso de um óleo ungido, me arranja aí. Fala, irmão, é que lá em casa está com umas coisas assim, pastor. Superstição, eu creio no óleo da unção, irmão, eu creio em ungir com óleo, eu creio nisso, eu faço isso. Eu só não creio da forma que geralmente é usado. Porque tem gente que acha que vai pegar um óleo, vai passar na casa dela, e ela vai ter ali, quase como se ela estivesse benzendo a casa dela. Quando, na verdade, o que protege a tua casa de qualquer ataque espiritual não é um óleo, é a tua vida posicionada. É a tua vida diante de Deus, é você estar posicionado. Aí, irmão, que o inimigo, ele encontra resistência, não é com óleo, não. Crente supersticioso, quanto crente supersticioso, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, misericórdia. E aí, a gente vai lendo a história deles e a gente vai vendo um descaso com a palavra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque os caras estavam lá arrumando o dinheiro que foi levado lá para o templo. Depois que eles limparam a cidade, eles decidiram reformar a casa de Deus. Mas vamos pensar aqui rapidinho. A casa de Deus, a igreja naquele momento, se quiser fazer esse paralelo, significava a presença de Deus no meio do povo, irmão. O templo para eles era esse significado: Deus está no nosso meio. Aí eles vão lá limpar, eles pegam o dinheiro para guardar o lugar. Quando eles vão lá guardar, o que eles acham? Uma Bíblia. Eles acham uma Bíblia. Acharam a lei de Moisés, a palavra de Deus. Quando eu fiquei olhando esse texto, eu falei, meu Deus, eles acharam dentro da casa de Deus a Bíblia perdida. E a verdade, irmãos, é que quantas igrejas que a palavra está perdida há muito tempo. Para quantos de nós a palavra já foi perdida há muito tempo? Está escondida. E aí em 2 Reis 22, Josias, ele soube do péssimo estado que estava o templo, né? E ele começou a dizer assim, eu banco a obra, pode ir lá, reforma. Ele queria investir naquilo, ele queria levantar a estima do povo para servir a Deus. E aí, Safã foi comunicar ao rei que eles acharam esse livro, a Bíblia. Aí o rei falou assim, lê aí para mim então. Quando o cara começa a ler a Bíblia para o rei rasga as vestes chorando. E ele começa a chorar porque ele começa a ver o que está escrito, o que acontece com aqueles que não andam segundo o caminho do Senhor. Ele começa a ver que o que acontece com aqueles que começam a adorar outros deuses, que eles não teriam uma vida muito fácil, que a mão do Senhor, a mão de bênção, não estaria sobre eles, que as maldições alcançariam a vida deles. Aí naquele momento, ele fala assim, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Meu Deus, olha o que está escrito, manda trazer um profeta aqui, consulta o Senhor. Aí, eles saem dali e encontram uma profetisa chamada Hulda.
E eu fiquei pensando, como é interessante isso, né? Mesmo num ambiente de gente perdida, sempre tem um fiel. Israel estava prostituída, mas tinha a Uda lá, profeta do Senhor, firme. Ela vira e fala assim, ó, vocês querem que eu fale? Então eu vou dizer, o juízo de Deus para o povo é que está todo mundo frito. Já era. Eles vão pagar um preço muito alto, porque o povo deixou Deus de lado e foi adorar outros deuses. O povo foi mal agradecido, esqueceu do que Deus já fez por eles. Eles não querem agradar a Deus, eles não querem fazer a vontade de Deus, eles só querem um Deus para que eles cultuem segundo o seu bem-estar, segundo o que eles querem. Mas ela fala assim para o rei, mas fica tranquilo, porque a tua barra está limpa. Deus viu teu coração, viu que você queria buscar Deus de verdade. Fica tranquilo. O povo está frito, mas você está... A condenação não vai vir sobre você, não. Irmão, se você fosse o rei e a profeta falasse para você, ó, vai todo mundo perecer, mas você está livre, o que você ia fazer na hora? Você ia falar assim, eu vou para a Disney então, deixa o povo aí, né? Mas ele falou assim, eu estou liberado, mas meu povo não está, então... Vamos fazer o seguinte, vamos reunir todo o povo aqui na frente do palácio, reunir o povo todo, sacerdotes, levitas, autoridades, reunir todo mundo ali. E aí ele fala, lê aí a palavra de novo. E aí a palavra foi lida na frente de todo mundo ali, irmão. Quando a palavra foi lida na frente de todo o povo, o Espírito Santo começou a agir naquele povo, aquele povo começou a se quebrantar, a mudar de ideia, eles começaram a entender o que a palavra diz que é certo, o que a palavra diz que é errado, eles começaram a entender aquilo, eles começaram a entender que ou você escolhe o caminho de bênção, ou o caminho de maldição, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, eles começaram a entender isso. O rei dizendo, ó, eu escolhi servir a Deus e vocês, o povo se quebrantou, gente. Houve um quebrantamento, o povo falou, ó, vamos viver isso aí também, a gente quer isso aí também para nós. E aí Deus ouve o clamor desse povo e abençoa eles. E tem um detalhe aqui muito lindo, gente, que diz o texto, que nós lemos, capítulo 34, diz assim, ó, que até o dia da morte de Josias, o povo não ousou se afastar dos caminhos do Senhor. Eu espero que você viva isso. Você viva a experiência de quando você estiver lá no seu trabalho e alguém for falar um palavrão, a pessoa ficar quieta, porque ela não vai conseguir fazer isso na sua frente. Quando ela ensaiar de soltar, ela vai falar assim, perdão, isso é de Deus, né? Não dá para pecar perto desse cara, não dá para fazer nada de errado perto dele, não. Tem que chegar, gente. Tem que chegar o tempo onde você vai estar lá no futebol, o cara vai soltar um palavrão, ele vai te pedir perdão, porque você é servo de Deus. Tem que acontecer. Enquanto Josias foi rei, o povo não ousou entrar pelo caminho do pecado. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Eu queria responder aqui rapidamente, como é que a gente prepara um caminho para um avivamento? Para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país, como é que... Porque nós queremos, gente, um avivamento, nós queremos ver o Rio de Janeiro tomado pelo Senhor. Nós queremos viver lá na New York Times. Quais são os outros jornais que tem? O Globo, Folha de São Paulo, não sei qual que tem mais. Registrando algo diferente, botando lá, ó, no Rio de Janeiro, os jovens não estão se drogando mais. No Rio de Janeiro, diminuiu o índice de divórcio. No Rio de Janeiro não tem mais prostituição. É um avivamento, irmão. Avivamento. No Rio de Janeiro não consegue mais se achar pessoa para ser rainha de bateria na escola. Tem que fechar a escola. A escola de samba vai virar tudo igreja. Avivamento. A corrupção diminuiu. O cara que estava roubando lá, ele vai ter um encontro tão poderoso com Deus, que ele vai falar assim, eu quero ser igual o Zaqueu, eu quero devolver tudo que eu roubei. Avivamento, irmão. Nós podemos sonhar com uma mudança na cidade.
Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, para a gente preparar um caminho para o avivamento: retire da sua vida o que tira o devido lugar de Deus. Do versículo 3 ao versículo 7, diz que a primeira coisa que Josias fez foi tirar os altares. Deixa eu te falar, não adianta você ficar aí, não, eu sou evangélico. Não adianta você dizer que você prega para os outros, você faz não sei o quê, que você tira onda. Não adianta, irmão. Se você, dentro de você, ainda tem um monte de coisa errada. Não adianta você ter um discurso de alguém que serve a Deus, mas se dentro de você está cheio de altar errado ainda. Você tem que arrancar. Não adianta você, pastor, eu estou fazendo um curso que eu comprei de crescimento espiritual. Não adianta. Antes de tudo, você precisa limpar o que está dentro de você. Quer um casamento abençoado? Primeiro limpa. Limpa tudo aí, irmão. Limpa o que está errado. Não, pastor, a gente está investindo dinheiro agora junto. Irmão, mas vocês estão quase terminando o casamento. Desse jeito vocês estão em fim de carreira. Tem que consertar primeiro, irmão. Pastor, eu sonho em ter um casamento abençoado. Casamento digno. Mas você não sabe nem namorar, irmão. Como é que você vai ter um casamento digno? Como? Quem não sabe namorar não serve para casar. Pô, pastor, como assim? Se você não sabe respeitar uma mulher no namoro, irmão, pastor, é um instinto, eu não posso ver uma mulher. Se você não sabe fazer isso, você não está pronto para casar, tem que ficar sozinho. Eu não estou falando isso aqui, irmão, porque alguém é melhor que... Não, irmão, ninguém é melhor não, eu não sou melhor que você não, eu sou suscetível igual você. Só tem uma coisa que eu posso te dizer que eu sou, irmão. Você vai falar assim, pastor, você é mais puro que eu, então? Não sou não, eu só sou uma coisa mais que você talvez, eu sou mais medroso que você. Eu tenho medo de sair uma vírgula do que Deus tem para a minha vida. Porque eu sei que se eu sair uma vírgula, o diabo vem com toda a fúria, irmão. Destrói tudo, porque é isso que ele faz. O diabo arrebenta tudo, e você está aí brincando de perto com o pecado, está aí dando conversa fiada para o pecado. Aí fica no namoro errado, fica no negócio errado, numas coisas esquisitas. Fica aí falando mentira, fica aí maltratando a sua mulher, maltratando o seu esposo, não pede perdão. Por que você não pediu perdão? Porque ela não me pediu primeiro, aí eu falei isso, ela... irmão, que conversa é essa? Aprenda a se humilhar. Você gosta de dizer assim, os humilhados serão exaltados, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, é esse que vai ser exaltado. Você tem que aprender a se humilhar. Você tem que aprender a se humilhar. Pastor, mas eu vou me humilhar para a pessoa que está toda errada. Se humilha. É Deus que vai te exaltar, pô. É Ele. Tem gente que não vive um casamento feliz, não pode sentar numa mesa com os filhos, comer um macarrão no domingo, com a boca cheia de queijo parmesão, falando queijo parmesão, saindo, rindo, contando uma piada, não pode, por causa do orgulho, do ego, porque quer fazer a sua vontade. Irmão, eu estou falando aqui para você viver certo, cuidar da tua esposa, cuidar do teu marido, cuidar da tua vida espiritual, dos teus filhos, porque se a gente não ficar atento, o diabo detona a gente. Você está entendendo isso? Segunda coisa, para preparar o caminho do avivamento, restaure o significado da casa do Senhor para você. No versículo 8, diz lá no final, para repararem a casa do seu Deus. É nesse momento aqui, que Josias quer que o povo olhe para a casa de Deus e fale assim, olha,
Estão vendo esses deuses aí? Olha para esse Deus aqui, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele que formou vocês, olha para Ele. Sabe por que muita gente não avança na vida, gente? Porque não valoriza a igreja, a casa de Deus. Não valoriza. Não no sentido que nós sabemos que nesse tempo aqui a casa de Deus era a parede, hoje não é. Hoje somos nós, a gente sabe disso. Mas a igreja é a reunião dos santos. A igreja é a aglomeração dos salvos, irmão. É aqui que o povo de Deus está, é o time campeão de Deus. É o time vencedor de Deus. Eu fico olhando. Eu estava vendo esses dias um vídeo de uma família, assim, um casal jovem, que eles foram como missionários para um lugar muito difícil, né? Pregar o evangelho lá, ficar lá, dedicar a vida. E eu fiquei olhando a vida daquele casal e falei assim, caramba, eles sempre amaram o Senhor. Eles eram dedicados na igreja, o que tinha na igreja, eles estavam envolvidos, fazendo, envolvidos ali, com tudo que tinha. Amavam a igreja. Eu quero dizer para você que é pai e mãe que está aqui, ó, se o seu filho não amar a igreja assim, irmão, você vai dançar. Você tem que ensinar seu filho a amar a igreja. Falei aqui na hora da oferta, tem pai e mãe que bota o filho de castigo e proíbe ele de vir para a igreja, irmão. Engraçado que você bota de castigo e não proíbe ele de ir para a escola, né? Talvez você considere que a escola é mais importante que buscar a Deus. Pelo amor de Deus. Olha para a vida espiritual dos teus filhos. Esse é um processo que você, irmão, tem que ensinar de perto. Teu filho tem que ser apaixonado pela igreja. Fazer parte disso aqui. Amar isso aqui. Isso aprende em casa. A igreja é vista por alguns como um ponto de encontro. A igreja é vista por alguns como um lugar de pregação motivacional. E hoje minha semana foi difícil, eu vou lá ouvir uma palavra para me encher. A igreja é vista por alguns como um lugar apenas de um cumprimento religioso. Não, eu era católico, depois eu virei espírita e agora eu sou evangélico. Não, irmão. Não. A igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo é a reunião daqueles que amam a Deus, daqueles que vão para o céu, irmão. A igreja significa, quando eu estou aqui, eu estou tendo um encontro com o cabeça, é Ele que nos direciona. Você tem que vir para cá adorar Jesus, sentir Jesus, se apaixonar por Jesus, falar com Ele. Pastor, mas na igreja não tem gente com defeito? Tem. Inclusive você que está falando, tem muito defeito também. E geralmente quem fala tem um pouquinho mais de defeito, sabia disso? Mas que bom que a pessoa que tem defeito está aqui, porque então ela acredita que ela pode mudar aqui. Que bom, ela tem que estar aqui mesmo. É a igreja, irmão. Restaure o significado da igreja. Tem gente que nos nossos dias não valoriza, não tem uma aliança com a igreja. Eu vejo que às vezes as pessoas saem da sua igreja como se elas estivessem trocando de roupa. Eu pelo menos aprendi assim, eu não sei se você aprendeu isso também, mas eu aprendi assim. Quando algum irmão tinha que por algum motivo trocar de uma igreja para outra, para uma outra congregação, ele ia lá, ele conversava com o pastor, falava, pastor, me abençoa, quero ir debaixo de paz, eu quero ir debaixo de bênção. Hoje em dia, irmão, sabe como é que eu sei que a maioria das pessoas sai da igreja? Vou te contar aqui, como é que eu sei. Alguém chega para mim e fala assim, pastor, fulano saiu da igreja, né, porque ele falou comigo. Eu falei, irmão, falou contigo? Comigo não falou não, não estou sabendo. A gente às vezes sabe pela boca dos outros, ou seja, não tem aliança com o corpo, mas na hora que chega, quer falar com o pastor. Mas na hora que chega, o pastor recebe. Irmão, você precisa ser aliançado com a igreja. Ninguém aqui, eu não tenho discurso que esse aqui é o único lugar da bênção, não. Tem muita igreja séria, tá? Mas tem a honra para entrar e tem a honra para sair.
de onde você está chegando e de onde você está saindo, irmão. Que às vezes eu falo assim, meu Deus, você até se apega à pessoa, né? Você cria um carinho, de repente a pessoa some, irmão. Isso não pode acontecer. Por que será que Paulo fundava tanto, em tudo quanto é lugar, ele fundava igreja, irmão? Será que ele não tinha o que fazer? Será que era à toa que ele fundava igreja? Ou será que isso tem ele entendia o poder de uma igreja? Quando a Bíblia diz assim, marido, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Você acha que isso aí, irmão, que comparação é essa? Poderosa. Você tem que amar a igreja, irmão. Você tem que amar a igreja. Restaure o significado da casa do Senhor para você. Terceiro lugar, seja um fiel ofertante. Versículo 9, a gente lê assim, ó. Foram Ilquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido da casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. O dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, o povo inteiro ofertou para restaurar a casa de Deus. Eles entenderam assim, essa é a minha missão. Essa não é a missão de alguns, não. Essa é a minha missão. Como é que a gente prepara um caminho para o avivamento, irmão? Oferte. Entenda que você é o mantenedor da obra de Deus. Pastor, por que a oferta é tão importante? Primeiro, porque você coloca o seu coração no lugar certo. Você começa a vencer o seu amor ao dinheiro, que é normal para todo mundo. Segundo, que você começa a entender que a tua provisão não vem de um trabalho, a tua provisão vem de Deus. A tua provisão está nele. E por isso você entrega a Ele o que é devido a Ele. Você entende que você começa a ter sementes de fé, você deposita no altar, e você não sabe onde essas sementes vão chegar. Deus abençoa o reino com a sua semente, missões. Eu estava lembrando hoje, de manhã eu estava lembrando sobre isso. A gente, na nossa igreja em Vargem Grande, a igreja Batista Atitude lá em Vargem Grande, né? A gente tinha um projeto que era com crianças. E era muito legal aquilo, porque as crianças iam lá para a igreja, tipo à tarde, né? E elas tinham reforço escolar, aula de música. Então, o comércio local ajudava. Eles ofertavam para que tivesse lanche para as crianças, para arcar com os custos ali, né? E muitas crianças cresceram e passavam e lembravam daquilo ali que elas receberam ali na casa de Deus. Ou seja, a igreja tinha uma diferença. Eles respeitavam as pessoas que davam aulas para eles, assim, com um respeito, com temor. Você não imagina, irmão, onde uma semente de fé pode chegar através da sua oferta. Em quarto lugar, para preparar o avivamento, redescubra o livro de Deus. O versículo 14 vai contar que o livro de Deus foi achado lá no templo. Presta atenção. Todo avivamento, todo despertamento começa quando há um despertar pelo livro de Deus. Se você não começar a ler a Bíblia intencionalmente, se você não começar a ler a Bíblia buscando de Deus, entender o que Ele quer falar com você, os propósitos dele para você, Senhor, o que é a tua direção para mim? Se você não redescobrir a Bíblia, esquece avivamento. A Bíblia é que vai gerar isso em você, irmão. Nunca nós vamos ter um avivamento se primeiro a gente não amar a palavra de Deus. Tem gente que faz assim com a Bíblia, ó, vou ler a Bíblia. Aí a pessoa pega a Bíblia, fala assim, Senhor, eu estou precisando muito de uma palavra hoje, hein? Onde eu abrir, é o Senhor falando comigo. Aí a pessoa abre, aí bota um dedo e acha que ela está lendo a Bíblia.
Você já fez isso com a caixinha de promessas? Você tinha? A Bíblia é que vai dizer para nós quem nós somos. Irmão, quando John e Charles Wesley, você já ouviu falar neles? John Wesley, fundador da igreja metodista, se uniram com outro avivalista chamado Whitefield. E eles decidiram formar um clube santo para leitura da Bíblia e oração. Eles começaram a ler a Bíblia e orar e falando assim, Deus, eles eram jovens, e eles começaram a ler a Bíblia e orar e falar assim, Deus, nos revela se tem alguma coisa a mais, nós não queremos ficar de fora, nós queremos conhecer, nos revela. E mal sabia eles, irmãos, que aqueles jovens ali seriam responsáveis por um avivamento tão grande que impulsionaria a obra de Deus. Wesley pregava, irmão, para 6.000 pessoas num frio danado. Algumas vezes chegava a pregar para quase 10.000 pessoas. Sabe como é que as pessoas assistiam eles no frio, irmão? Lá na Europa, subiam em cima dos cavalos. Sede pela palavra é o início de um avivamento. Tira as coisas erradas da sua vida, comece a redescobrir a palavra de Deus, seja um ofertante, prioriza isso. Ô pastor, eu vou ler a Bíblia, quando eu chego em casa eu vou ler. Não, irmão, lê de manhã, que às vezes você deixa o teu dia passar, você não busca Deus. Faz um propósito com Deus assim, ó, sem pão do céu, sem pão da terra. Faz esse propósito com Deus. Como assim, pastor? Enquanto você não comer do pão do céu, você também não come um pão da terra. Você não toma café da manhã. Rapidinho você vai ler a Bíblia. Faz esse propósito aí com Deus. Tenha tempo com Deus, porque depois o teu dia passa. Quando você vê, você fez tudo que você tinha para fazer, mas você não buscou a Deus. É assim, gente. Eu quero dizer para você que a gente vai buscando a Deus, a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai sendo direcionado para Ele. Acorda de manhã, lava seu rosto, tira a remela do olho. Vai buscar a Deus, fala, Deus, o que o Senhor quer para mim? Eu estava ouvindo uma história de um casal que eles estavam querendo comprar alho para vender, eles eram comerciantes. E aí eles nunca venderam aquilo. E aí eles estavam confusos se eles deveriam fazer aquilo ou não. Será que a gente vai comprar isso e vai ficar no prejuízo? Começaram a ficar nessa guerra. E aí a mulher falou para o marido assim, vamos para a igreja, que Deus vai nos dar uma direção. Aí eles foram para a igreja. Aí, quando eles chegaram na igreja, o pastor começou a pregar naquele texto que o povo estava reclamando por causa dos alhos lá no Egito. O pastor pregou sobre isso, irmão. E a mulher foi falar com o pastor, no final falou assim, pastor, você falou 5 vezes alho no culto. 5 vezes. Eles foram lá, entenderam aquilo como uma resposta de Deus, foram lá, compraram negócio, venderam tudo, gente. Porque eles estavam atentos, eles queriam ouvir a Deus, estavam com o coração, novos convertidos. Porque quem ora e busca a face de Deus, vai viver experiência com Deus. Você quer ver experiência com Deus? Você tem que orar e buscar a Deus, é isso. Deixa eu te falar, o que tem de novo convertido, vivendo experiência com Deus, que você é duvidar, irmão. E você que é velho de guerra aí, tá aí, ó. Tem que retomar a tua vida, hein? Não, pastor, isso é coisa do primeiro amor. Que coisa do primeiro amor, irmão? Que isso? Não fala isso, pelo amor de Deus. Basta dizer para Deus, Deus, eu também quero conhecer o Senhor. Deus, eu quero conhecer os seus mistérios. Eu quero ter revelação de quem o Senhor é. Eu quero, Senhor, conhecer a tua vontade, o teu coração. Começa a falar isso com Deus. Porque se você quiser isso, Deus te responde. Deus te responde. Eu não conheço ninguém que tenha sede de Deus que não foi saciado. Todo mundo que tem sede de Deus é saciado. O problema é que às vezes a gente diz que quer Deus, mas a gente não quer nada.
E aí, Deus não derrama o Espírito dele onde ninguém o quer. Onde não há fome pela sua presença. Deus não faz isso. Deus não derrama, irmão. Deus não derrama o Espírito dele sobre gente que fica o dia inteiro preso, vendo Big Brother. Não derrama, não tem como. Deixa eu ver quem brigou hoje, hein? Você começa a ver os programas de televisão, novela. Vê se não é assim. Você está lá vendo a novela, no final, irmão, você está torcendo para o marido largar a mulher e ficar com a amante. É assim ou não é? Hã? Porque a mulher é chata, o marido encontra a mulher na rua e ele bota aquela trilha sonora no fundo, né? Bonita, os olhos brilham, aí o cara se apaixona. Aí você já fica assim, larga essa mulher chata, vai viver o amor. Você está torcendo pelo pecado no final das contas. E você nem se dá conta disso. Se você quiser preparar o caminho para o avivamento, tenha um coração quebrantado, irmão. O versículo 18 diz assim, vou ler com vocês, diz assim: então Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Euquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que o rei ouviu as palavras da lei e rasgou as suas vestes. Sabe o que é rasgar as vestes? Você vai ver isso muito no Velho Testamento. Rasgar as vestes significa que ele está dizendo assim: eu sou um homem miserável. Eu não sou alguém que consigo me melhorar sozinho. Eu preciso de Deus, eu tento e não consigo. Ou seja, rasgar as vestes é um sinal de quebrantamento, de arrependimento, de vergonha diante de Deus, de falar: Deus, só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode tocar na minha vida. E eu posso dizer para vocês, irmãos, sabe o que eu acho que falta para a gente? Eu acho que falta para a gente quebrantamento. E porque falta quebrantamento, a gente não consegue ouvir a Deus em nossas orações. Porque Uda, a profetisa, estava no meio do povo sujo, mas ela ouvia a Deus. Então você não pode dar desculpa de dizer que você não busca a Deus ou não é fiel a Deus pelo meio que você vive. Ela estava ali ligada com Deus, ela tinha a frequência do céu, ela ouvia Deus na vida dela, irmão. Tem gente que vive uma arrogância terrível, bate de frente com a esposa, bate de frente com o marido, bate de frente com os filhos, bate de frente no trabalho, quer se vingar de todo mundo, quer falar mal de todo mundo. Não dá para você ouvir a voz de Deus assim, não dá, irmão. Coração duro. Mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Se você se quebrantar, você vai começar a entender o que Deus está falando com você. Quem é quebrantado, escuta a Deus, irmão. Quem tem coração duro, tudo acha bobeira. Isso aí é para mim não. Já viu gente que vai ouvir uma pregação e fala assim: fulano tinha que estar aqui? Fulano, essa palavra era para o fulano, eu tenho certeza. Mas quem está aqui é você, irmão. Quem tem que estar recebendo é você. Em último lugar, se você não tiver um coração quebrantado, você não vai influenciar quem está ao seu redor, para que também tenha um coração quebrantado. Josias estava com a vida dele ganha, mas a profeta Uda disse para ele assim: ó, mas o povo está mal na fita, hein? Você está bem, mas o povo está mal. Aí ele falou assim: não, meu coração não me permite ver os outros se perdendo só porque eu estou lucrando. Está entendendo isso? Meu coração não me permite ver o outro perdendo porque eu estou lucrando. Não dá. Não, meu coração
não me permite ver os outros indo para o inferno só porque eu estou indo para o céu. Meu coração não me permite ver meus colegas se drogando enquanto eu tenho a palavra de Deus no meu coração. O coração quebrantado tem que mexer com o coração de alguém também. O avivamento, irmãos, ele não chega para uma pessoa, o avivamento chega para o coletivo. Isso é avivamento. O avivamento atinge uma comunidade. Pastor, uma pessoa pode ser avivada? É claro que ela pode. Uma pessoa pode ser avivada. Mas avivamento acontece quando a comunidade vive isso. Os avivamentos, depois você pode procurar histórias sobre avivamentos. É bem legal você estudar isso. Se você quiser um dever de casa, estuda sobre os avivamentos. Sobre John Wesley, Whitefield, sobre David Livingstone, Jonathan Edwards, o avivamento da Rua Azusa. Estuda sobre isso, come isso, se enche. E pensa assim, Deus vai fazer isso no Rio de Janeiro também. O avivamento não é individual, ele é coletivo, ele atinge a todos. A gente não tem como produzir o avivamento, mas a gente pode preparar o caminho, gente. Tendo um coração quebrantado, ouvindo Deus em nossas orações. Sendo fiel ofertante, tirando tudo da nossa vida que está no lugar de Deus, restaurando o significado da casa do Senhor para nós e redescobrindo o livro de Deus. E se você fizer isso, tem uma boa notícia para você. Você deixa de ser um consumidor do produto que você vem na igreja. Não, vou lá na igreja consumir alguma coisa. Você deixa de fazer isso. E aí, você passa a ser um produtor do reino de Deus. Você começa a ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Servo fiel de Deus. Você daria 100 mil reais na mão de uma criança de 4 anos, irmão? Sim ou não? Hã? Você daria 100 mil reais numa criança de 4 anos? Por quê? Porque ela não tem maturidade. Na igreja, tem muita gente que se converte, mas não amadurece. Fica no mesmo estágio. Já passaram 10 anos, é muito sanguíneo, é muito brigão, é muito doidinho, é muito preguiçoso. Pega as coisas para fazer, mas não faz de todo o coração, não faz para Deus, é imaturo. Enquanto Deus quer que você avance, Deus quer te usar para algo maior, gente. Tenha certeza de alguns princípios aqui, ó. Deus me ama e Ele tem um plano para mim, e esse plano não é pequeno. Tem esse princípio na tua vida, irmão. E aí, se você acreditar nisso, Deus vai mandar um avivamento sobre você. E aí, hoje, quando a gente fala de John Wesley, Whitefield, um dia talvez a gente vai citar a sua célula. A história vai falar sobre a sua célula. Lá numa célula, se reunia na casa do fulano, aconteceu um avivamento para o Rio de Janeiro. Talvez um dia a gente vai citar seu nome, sabe por quê? Porque o avivamento começa por alguém. O avivamento começa por alguém. Pastor, mas você está falando isso, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Eu tomei tantas decisões erradas, eu fiz tanta coisa que eu não devia. Irmão, você já se arrependeu? Para de se culpar. Vai em frente. Vai em frente. Para de remoer as suas dores. Para de ficar tentando limpar aquilo que o sangue de Jesus já te purificou. Para. Eu queria que a gente fizesse uma oração agora. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração com você.
Talvez você está aqui hoje e você precisa viver esse avivamento dentro do seu coração. Você está aqui hoje, você está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você é um desses que fala assim: pastor, eu me afastei. Mas eu quero te lembrar que Deus tem um plano para a sua vida. E Ele nunca se afastou de você. Eu quero fazer uma oração com você agora. Eu queria que você repetisse essa oração comigo no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça e esquecesse quem está perto de você agora. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Você no seu lugar. Repete assim, só no seu coração, ninguém precisa te ouvir não. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Hoje eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos, porque a partir de hoje eu sou completamente teu. Toma a minha vida, meu passado, meu presente, meu futuro em tuas mãos, porque a minha vida te pertence. E a partir de hoje eu escolho te seguir. Nós oramos assim no nome de Jesus.